machos alfas em tórridas cenas disso mesmo que você está pensando. Pois é, essa é a grande propaganda da obra que eu li no meu Kindle. Quando ele entra no meu bar, da Laura Blackley, uma publicação da Allbook. Aliás, conheci essa editora agora, conheci a autora agora, enfim, tudo inédito. E para mim, ter lido no Kindle, embora eu já tenha experiência de fazer leituras nesse pequeno objeto, foi também algo meio inédito, porque eu costumo ler livros pequenos, e eu posso dizer que essa foi a minha primeira experiência de uma leitura longa, e é que até eu gostei. Eu achava que o Kindle só servia para leituras breves, leituras rapidinhas, aquelas que eu fazia à noite antes de dormir. Não queria acender a luz de casa, então eu ficava na minha cama, fazia uma leitura rapidinha e pronto, dormia sossegado, ouvia alguma coisa, e eram leituras que eu lia só para mim, que eu não falava muito. Mas dessa vez eu resolvi investir numa leitura mais prolongada. Diz que a versão física desse livro tem por volta de 300 e poucas páginas, então já adianto para vocês que esse livro, quando ele entra no meu bar, você pode adquirir na versão física, na versão digital, e pode ler pelo Kindle Unlimited, caso você seja assinante do plano do Kindle. Para quem não sabe, o Kindle Unlimited é um plano que você pega livros emprestados e você tem um limite de 10 livros. Mas vamos lá falar dessa obra, porque o objetivo é falar desse livro especificamente e não ficar fazendo propaganda do Kindle. Então é o seguinte, galera. A propaganda principal, como eu já falei, é a história de dois machos alfas em tórridas cenas de... E realmente, o livro traz essas cenas tórridas, cenas intensas. Mas eu diria que a Lauren Blackley, ela não se apegou apenas a isso. Mas, sabe como que é? O povo adora essa coisa aí do... Isso mesmo que vocês estão pensando. Então, acredito que a propaganda, ela veio nesse sentido de chamar a atenção de uma questão provocativa, de uma questão apelativa. Que é verdade, atrai, provoca, etc. Só que, por outro lado, essa apelação poderá fazer com que algumas pessoas deixem de ler o livro, porque existem pessoas que não curtem esse lance apelativo, que não curte esse lance hot, embora tenha. Não descarto, tem bastante e bastante mesmo. Mas o livro também tem uma outra coisa, um outro lado. Um lado mais romântico, um lado mais sensível, um lado que leva as pessoas a se comoverem, um lado que leva a nós notarmos que às vezes uma pessoa que possa ser intensa na cama, que tenha um fogo ardente, também pode ser uma pessoa inteligente. Porque há um preconceito, não podemos negar. Existe aquela história de que pessoas assim muito... são pessoas que só estão voltadas para... e elas não são capazes de pensar, não são capazes de ler um bom livro. E fica aí, nessa coisa do preconceito. Parece que pessoas inteligentes, intelectuais, são pessoas mornas, frias na cama. Pessoas boazinhas que só ficam no papai e mamãe. E esse livro tá dando destaque ao personagem que é sensível, amoroso, romântico e ao mesmo tempo... Desculpe eu ficar fazendo... mas é que existem palavras aqui que não se pode dizer nessa rede, senão a famosa rede cancela o vídeo, e eu também não entendo quais são os critérios dessa rede de cancelar alguns vídeos, porque eu já fiz alguns vídeos no passado, alguns desapareceram, foram cancelados pela própria rede, e tem um aí que continua até hoje, e eu acho assim, pra mim esse que continua até hoje é o que é mais
mas tá aí rolando solta e até hoje eu vejo que tem pessoas assistindo, aumenta o número de visualizações, etc, porque o povo gosta do Mas enfim, né? Quando eu falar você já sabe o que é, né? Mas espero que Mames não saiba, porque senão. Mas enfim. Então, aqui no livro, quando ele entra no meu bar, nós vamos ter a história de dois homens. Mas a história não começa basicamente falando desses homens, mas vai falar de uma amizade entre um homem chamado Dian e uma moça chamada Maeve. O Dian e a Maeve são amigos assim de longa data, amigos da faculdade, e os dois tiveram experiências desastrosas no amor, segundo ele, experiências que traumatizaram. E eles resolveram, por conta dessa amizade, montarem um bar conjunto. Então eles montaram um bar que é o The Magpie. E como eles são bonitões, interessantes, atraentes, já tiveram decepções, eles fizeram uma aposta para se protegerem. Essa aposta consiste no seguinte: nenhum dos dois pode se envolver com os clientes do bar. Porque se eles se envolverem, além de entrarem nesse jogo perigoso da decepção, também poderiam estar trazendo má fama para o bar, porque as pessoas iam estar pensando: poxa, vai meu namorado, vai minha namorada, vai alguém ali, e eles saem, né? Meio que coisa de programa, sai com o cliente. Isso não é bom, não é legal. E essa aposta tem preços, dependendo do que eles fizerem com os clientes. Uma das coisas é tipo, se for assim, uma coisinha mais leve, um beijinho, sabe? Um abracinho sem estar saindo, estar limpando o bar sozinho, fazer uma reforma. É isso. Agora, se for já um encontro mais forte, pode ser que seja comprar algo assim maior, tipo uma jukebox, uma mesa de sinuca, etc. E eles fazem essa aposta. Achei legal a ideia deles fazerem a aposta para se precaverem, mas eu não vi muito sentido nessa coisa aí, já que eles querem evitar também frustrações amorosas, de só ficar essa aposta somente nos limites do bar, visto que eles têm esse objetivo. Mas, tipo, fora do bar, quem eles encontrassem, eles podiam ficar à vontade. Então, a decepção amorosa tá ali para acontecer. Né? Agora, se fosse aposta só no sentido, não é para evitar a decepção amorosa, mas é só para não dar fama ruim pro bar, eu acho que tava de bom tamanho o jeito que eles fizeram. Só que também eu enxergo um ponto negativo. Ó, já estou começando a falar dos pontos negativos. Né? Nessa aposta que, que eles fazem, eles ficam intensamente se provocando, tipo, tentando armar ciladas um para o outro. Se o objetivo era preservar o bar, por que eles estão com essa preocupação de armar ciladas um para o outro? Sei lá, para mim ficou incoerente. Eu creio que os preços podem ser altos, tipo pagar uma caixa de jukebox. O preço pode ser alto no sentido de comprar uma mesa de sinuca, ou mais leve, de limpar o bar sozinho, porque dá o trabalho limpar um bar inteiro sozinho. Mas não me pareceu muito convincente na questão da preservação da fama do bar. Então eles ficam nesse joguinho, quando entra um cliente, olha, esse aqui é para você, esse aquele lá é para você, ai, na noite anterior quase que você caiu, etc. E fica nessa total provocação, que no início do livro me pareceu um tanto chata. Mas enfim, a história vai prolongando até que chega um cara bonitão, acompanhado de duas moças, e o Dian olha para ele e já vê a Meg e falou: olha lá, aquele cara é o seu tipo. E o que o Dian faz? Tenta se aproximar do cara para armar a cilada para a Maeve. E ele faz essa armação da cilada para a Maeve de uma forma assim, na cara mesmo. Ele diz: ó, vou arrumar para você, você vai cair na dele. Só que quando ele começa a conversar com o cara, ele descobre algumas coisas, dentre elas o nome do cara, que é o
Fitz. Ele descobre que o Fitz é jogador de hóquei, que o Fitz ele veio dos Estados Unidos. Lembro que o Dian, ou melhor, menciono que o Dian ele mora em Londres, então a história se passa em Londres e vem um cara lá de Nova York, que é um astro do hóquei. Só que o Dian, ele não entende nada de hóquei, não entende nada de esporte, então ele não sabe nada da fama do Fitz. E o Fitz tem uma coisa também legal. Ele é um cara, um grande astro ali de um esporte lá nos Estados Unidos, bastante conhecido lá. E ele é o astro primeiramente assumido gay. Então ele assume a sua homossexualidade. E eles começam a conversar uma coisa assim, que impressiona os dois em relação, cada um para o outro, é a aparência, sim, sem sombra de dúvida. Os dois são bonitões, saradões, o Dian é um homem preto, já o Fitz é um homem branco, loiro, olhos claros e todos fortões, etc. Então a questão da aparência física conta bastante. Mas além da aparência física, algo que encanta o Fitz é o fato do Dian não saber quem ele é e ter essa diferença. O Dian não cai de amores pelo Fitz, não quer se entregar, embora depois que o Dian começa a perceber que o Fitz não vai se ligar na Maeve, que o Fitz era perigo para ele, que ele poderia cair nas garras do Fitz, mas o Dian não vai cair por uma questão de ele é um astro, não vai cair tipo, o garotinho que se apaixona pelo grande astro, e isso encanta o Fitz. O Fitz quer alguém que goste dele por ele mesmo, e não alguém que o vê assim. Oh, que coisa fabulosa! E aí começa a surgir uma paquera, mas uma paquera um pouco mais. Porque o Fitz pega pesado, o Fitz parece que está faminto pelo Dian, e o Dian também está faminto pelo Fitz, mas o que segura o Dian é o seguinte: ele tem a aposta, ele não quer perder a aposta, então ele se faz um pouquinho mais de difícil. E a Maeve já começa a perceber o que está rolando e ela taca pilha aí no negócio para que os dois peguem fogo. Só que depois de um tempo, a própria Maeve chega e fala, quando ela vê que a coisa tá ocorrendo mesmo e que de fato começa a rolar de verdade, ela chega, não precisa pagar a minha aposta. Você tá gostando dele, ou seja, ela se demonstra amiga. A princípio a Maeve não estava parecendo tanto amiga dele, mas aí ela já começa a desenvolver esse lado. Olha, vai lá, você não precisa pagar a aposta, fica com ele, sabe? Ela já começa a jogar pilha, mas é no sentido mais de... Pô, esse cara é legal pra você. Só que os dois já haviam tido experiências desastrosas no amor, assim como a Maeve também, mas a da Maeve eu não vou contar pra vocês, sabe? Leiam o livro e vocês descobrem qual é a decepção amorosa da Maeve. Vamos falar do Dian e do Fitz. Eles têm experiências e eles também não querem se envolver porque eles também têm projetos futuros para a vida. Um mora em Londres, outro mora nos Estados Unidos. Então aquilo lá é uma coisa de passagem. Então eles fazem um pacto. Eles vão ficar só uma semaninha aí juntinhos, mas depois acaba o negócio. E a partir do momento que rola o pacto, que as coisas começam a rolar, o livro começa só nas cenas do só que essas cenas do elas são entremeadas com cenas românticas, em que eles se declaram, mas também cenas assim de conflitos, meio de brigas, porque toda hora eles têm que ficar lembrando um pro outro, a gente não pode se unir, a gente não pode ficar junto, nós só estamos juntos, nós nos gostamos, mas nós só estamos juntos porque nós temos a segurança que vamos separar e depois cada um vai para o seu lado, ninguém vai atrapalhar o plano do outro, e algumas cenas também são narcisísticas, e a coisa assim do macho alfa que fala, não achei tão verdadeira. O Fitz, verdadeiramente um macho alfa, mas o Dian não é tão alfa assim. Eu achei que o Fitz dominou aí a coisa aí, e o Dian foi aí no coisa mais
hum, mais sensível. Mas o Fitz também tem o seu lado sensível, o seu lado romântico. E aí o livro vai se entremeando nisso. As cenas são bem intensas mesmo, as cenas do as cenas do romance também são fortes, as discussões do conflitos assim. Então é um livro que transita em diversos tipos de cenas, romântica, safadas e conflituosas, mas sempre de uma maneira intensa e assim, até o suave é muito suave, é muito intenso. E eles têm uma coisa de querer evitar a coisa grudenta. E realmente, eles não são grudentos de ficarem se agarrando na frente das outras pessoas. Às vezes pega na mão, às vezes coloca um braço em cima do ombro do outro, em público, mas eles evitam essa coisa do grude. Porém, por outro lado, existe algo que eu chamo de grude verbal, e isso me desagradou um pouco, porque na parte da verbalização, quando eles são românticos, fica uma coisa assim que muito melosinha, e isso meio que me deixou. Achei realista, porque existem pessoas assim, mas me incomodou. E eu acredito também que, embora a história seja verossímil, a autora ela poderia ter enxugado mais. Tipo, se eles fossem personagens verdadeiros e eu fosse contar, eu contaria muita coisa. Não havia necessidade de ficar contando determinadas cenas que não acrescenta muito à história. Já deu para ter uma ideia de que eles tinham momentos intensos em todos os sentidos aqui mencionados, mas ela repete muito. E olha que a história só se passa durante uma semana. Mas dentro do prazo de uma semana, eu achei a autora muito detalhista e sim, cenas desnecessárias. Mas é um livro bom, porque te leva a pensar em coisas legais. Um problema também que eu vi foi que no início, antes de começar a história, ela disse que ela criou um mundo perfeito, um mundo zero homofobia. Gente, eu acho que ela não precisava fazer esse comentário, porque aí criou uma sensação que todas as cenas eram muito artificiais, esse mundo não existe. Se ela não tivesse colocado essa observação, eu não perceberia que era um mundo perfeito, mas eu entenderia esses personagens como pessoas resolvidas. Estão tão resolvidas que elas não dão bola para a homofobia, elas nem falam, elas estão curtindo o momento delas. Os amigos dos dois personagens são pessoas também zero homofobia. Então, ter pessoas zero homofobia, tranquilo. O pai do Dian, no qual ele tem uma relação de amizade muito grande. Aliás, o pai do Dian é a relação mais perfeita aí do livro. Ele aceita o filho na boa, o Dian fala abertamente, o pai é hétero, então ele tem assim, fala de menciona que teve casos com mulheres bonitas no passado, que ele gosta da coisa. E é assim, uma relação muito aberta, uma relação muito bonita e o pai tranquilão também, zero homofobia. Então, eu acho que essa primeira observação de dela falar, ai, criei um mundo perfeito, já estragou, porque ela poderia ter deixado a questão. Não, são pessoas resolvidas, pessoas que não têm problema com isso, e elas são tão resolvidas que elas nem dão bola para para essas pessoas. Ou seja, são pessoas que não estão pensando na homofobia do passado, homofobia histórica, e não estão antecipando. Seriam pessoas que só enfrentariam a homofobia se de fato alguém viesse ao encontro delas. E para mim estava tudo bem ser desse jeito. Mas o livro acabou tendo esse lancezinho que meio que estragou. Mas, de qualquer forma, foi um livro interessante que me fez pensar sobre o relacionamento entre dois homens. Por não ter focado na questão homofóbica, foi legal, porque fez pensar também na questão do ficar junto. O que nos atrapalha ficar juntos? A distância, os planos futuros, quem é que tem que ceder? Sabe, essas coisas que as pessoas pensam. Ou será que não temos que ceder, temos que viver só um romancezinho? Então o livro vai elaborando diversas questões.
os personagens encontraram sua resposta, que eu não vou dizer o que é, mas eu não acho que o interessante é a gente ficar focando na resposta dos personagens. Mas nós, ao lermos essas histórias e pensar nessas vivências, tanto relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos opostos, o que, que nos impede de ficar juntos e o que, que nos faz ficar junto com outra pessoa? A partir de qual momento os planos futuros nos atrapalham? E se a gente amar intensamente alguém, mas os planos futuros forem totalmente diferentes? A gente larga a pessoa? São essas questões. Então, para mim, é um livro legal. Não um livro que mereça 5 estrelas, mas um 4 estrelas está de bom tamanho e eu aconselho. Então eu volto a frisar, caso você tenha interesse em ler a obra, você pode comprar a obra física, eu vou deixar o link na descrição, pode comprar a versão digital, ou que também vou deixar o link aí na descrição, ou pode ler pelo seu plano do Kindle Unlimited. Aproveita porque quem assina o Kindle Unlimited paga hoje atualmente R$19,90 e tem aí livros diversos para poder estar lendo. E eu espero que a experiência de leitura de vocês sejam agradáveis. Embora eu não considere uma obra 5 estrelas, eu acredito que essa obra pode acrescentar muita coisa na vida de quem lê a obra. Até no sentido de estar pensando, por que a autora ficou repetindo tanta as coisas aí sem necessidade? Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!